Imagine abrir mão de tudo, não apenas uma, mas duas vezes, para seguir o sussurro de Cristo na Eucaristia. Você deixaria seu sonho para trás, por algo maior do que você mesmo? Peter Julien Aymar nasceu em 4 de fevereiro de 1811, na pequena cidade de Lamoure-des-Erres, França. Desde a infância, ele foi atraído pelos mistérios do altar. Certa vez, ele disse: "A Eucaristia é a prova suprema do amor de Jesus." Apesar da doença crônica e da oposição de seu pai, Peter seguiu sua vocação. Ordenado pela primeira vez em 1834 como padre da diocese de Grenoble, logo se juntou aos padres maristas, atraído pela espiritualidade mariana deles. Mas, no fundo de sua alma, algo maior o agitava. Ele começou a perceber que a igreja precisava de um renascimento, não apenas na devoção, mas na adoração. Ele imaginava uma congregação inteiramente centrada no Santíssimo Sacramento. Em 1856, após dolorosa separação dos maristas, o padre Aymar fundou a Congregação do Santíssimo Sacramento, os Sacramentini, dedicada à adoração perpétua e à evangelização eucarística. Posteriormente, fundou as Servas do Santíssimo Sacramento, uma congregação feminina com a mesma missão. Sua vida foi marcada por pregações incansáveis, missões eucarísticas e pela promoção da primeira comunhão para crianças e da adoração eucarística para leigos. Ele acreditava que a transformação da sociedade começava aos pés do sacrário. Ele morreu em 1º de agosto de 1868, exausto de seus trabalhos e santificado pelo sofrimento. Em 1962, o Papa João XXIII o declarou santo, chamando-o de apóstolo da Eucaristia. Hoje, o mundo ainda tem fome de significado, de esperança, de Cristo. E em cada sacrário, o Senhor espera, silenciosamente, humildemente, assim como fez na época de São Pedro Julião. Você passaria uma hora com ele. São Pedro Julião Aymar, apóstolo da Eucaristia, rogai por nós, para que possamos amá-lo como vós o fizestes, presente, real e vivo no Santíssimo Sacramento. O que você faria se defender sua fé custasse a vida, mesmo como Papa? No século III, um homem usou a tiara papal não apenas como pastor, mas como guerreiro pela verdade em meio à perseguição e à divisão. Esta é a corajosa história do Papa Santo Estevão I, que se manteve firme em uma época em que a Igreja sangrava, literal e espiritualmente. Nascido por volta do início dos anos 200, Estevão era romano de nascimento e diácono sob o Papa Lúcio I. Quando Lúcio morreu em 254 d.C., Estevão foi eleito bispo de Roma em uma época em que a Igreja enfrentava não apenas ameaças externas do Império Romano, mas também divisões internas, sob o imperador Valeriano. A Igreja foi perseguida. Bispos, padres e fiéis foram executados. A própria vida do Papa Estevão estava em constante perigo, mas ele continuou ordenando padres, enviando ajuda aos cristãos perseguidos e encorajando os fiéis a se manterem firmes. Ele administrou grande parte da igreja em cemitérios subterrâneos e igrejas domésticas escondidas, mas o maior teste de Estevão não veio de Roma, mas sim de dentro da igreja. Uma grande controvérsia surgiu. Os cristãos que haviam recaído durante a perseguição deveriam ser rebatizados. Estevão disse que não. Ele defendia firmemente o ensinamento de que o batismo, uma vez validamente administrado, não poderia ser repetido. Seu oponente teológico, São Cipriano de Cartago, apesar da acalorada disputa, Estevão defendeu a unidade e a tradição apostólica, mesmo quando isso corria o risco de romper as relações com outros bispos. O Papa Estevão I foi martirizado em 257 d.C., possivelmente enquanto celebrava a missa. Segundo a tradição, ele foi decapitado sentado em sua cátedra episcopal, um símbolo de sua autoridade inabalável. Ele foi sepultado na catacumba de São Calixto, e suas relíquias posteriormente foram transferidas para várias igrejas. Ele é lembrado como um papa que se recusou a deixar o medo ou a facção enfraquecerem o corpo de Cristo. Em tempos de perseguição, a verdade importa. Mas a unidade também. Santo Estevão I nos lembra que a Igreja não se baseia apenas na coragem diante do perigo, mas também na fidelidade diante da divisão. Obrigado por assistir a Lendas dos Santos. Inscreva-se para ler mais sobre as vidas impactantes dos santos que moldaram nossa fé por meio do fogo, do sangue e da verdade. E lembre-se, a santidade não é fácil, mas sempre vale a pena. E se o primeiro cristão em toda a Europa fosse uma mulher? Numa época em que as mulheres tinham pouca voz, uma empresária abriu seu coração e sua casa ao Evangelho.
e ajudou a fundar uma igreja que mudaria a história. Santa Lídia de Tiatira viveu no primeiro século, na província romana da Macedônia. Ela era vendedora de tecido roxo, um luxo caro frequentemente usado pela realeza, o que sugere que ela era rica, independente e muito respeitada. Ela é mencionada em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, durante a segunda viagem missionária de São Paulo. Quando Paulo e seus companheiros chegaram a Filipos, foram para fora da cidade, para um local de oração perto do rio. Lá, entre um grupo de mulheres, estava Lídia. Ela ouviu atentamente a pregação de Paulo e, como dizem as Escrituras, o Senhor lhe abriu o coração para prestar atenção ao que Paulo dizia. Movida pelo Espírito Santo, Lídia tornou-se a primeira convertida ao cristianismo registrada na Europa. Ela foi batizada, juntamente com toda a sua família, e imediatamente ofereceu hospitalidade a Paulo e seus companheiros. A casa de Lídia tornou-se um dos primeiros locais de reunião cristã em Filipos, uma igreja doméstica. Sua fé era ativa, generosa e corajosa, embora o Novo Testamento a mencione apenas brevemente, seu impacto foi profundo. Ela foi uma figura fundamental na igreja primitiva na Europa, um modelo de fé, liderança e caridade. Em uma época dominada por imperadores e exércitos, Lídia nos lembra que o sim silencioso de um coração aberto pode repercutir através dos continentes, de um encontro de oração à beira do rio, ao nascimento da igreja na Europa. Sua fé foi a semente de algo eterno. Santa Lídia, discípula de São Paulo, primeira cristã na Europa, rogai por nós. O que acontece quando um simples padre do interior se torna o pior pesadelo do diabo? Na pacata vila de Ars, na França, um homem humilde, com educação apenas suficiente para se tornar padre, um dia levaria milhares ao arrependimento. Ele lutou contra o diabo, dormia apenas algumas horas por noite e passava até 16 horas no confessionário, todos os dias. Esta é a história de São João Maria Vianney, o cura de Ars, padroeiro dos parocos e santo dos pecadores. João Maria Vianney nasceu em 8 de maio de 1786, em Dardilly, perto de Lyon, França, em uma família de agricultores devotos, porém pobres. Criado durante a Revolução Francesa, ele testemunhou uma época em que padres eram caçados e a missa era celebrada em segredo. Apesar da escolaridade limitada e dos sérios desafios acadêmicos, especialmente o latim, João sentiu-se chamado ao sacerdócio. Muitos duvidavam que ele tivesse sucesso. Mas com persistência, oração e ajuda de um mentor que o apoiava, ele foi ordenado em 1815, aos 29 anos. Em 1818, o padre Vianney foi enviado para uma pequena cidade espiritualmente indiferente chamada Ars. Quando chegou, pouquíssimos iam à missa. O povo estava desgastado pela guerra, pela pobreza e por uma cultura que se esquecera de Deus. O padre Vianney decidiu mudar isso, não com sermões inflamados ou poder político, mas com santidade. Ele jejuou, rezou, mortificou seu corpo e, acima de tudo, ouviu, pacientemente, no confessionário. A notícia começou a se espalhar. O padre de Ars podia ler corações. Penitentes viajavam por dias, às vezes semanas, para se confessar com ele. Ele passava até 16 horas por dia no confessionário, sobrevivendo com algumas horas de sono e uma dieta de batatas cozidas. Sua batalha espiritual não era apenas contra o pecado, mas também contra o próprio Satanás, que supostamente o atormentava fisicamente à noite, chegando a incendiar sua cama. Mas o cura de Ars nunca desistiu. Ele ofereceu seu sofrimento pela conversão das almas. Na década de 1850, mais de 20.000 peregrinos por ano vinham a Ars. O padre Vianney havia se tornado um pai espiritual para uma nação. Apesar da fama, ele permaneceu humilde, tendo dito certa vez: "Eu não sou nada, mas vejo nos outros a imagem de Deus, e amo essa imagem." Ele tentou deixar Ars diversas vezes, sentindo-se indigno, mas sempre retornava, sabendo que Deus o havia colocado ali para uma missão. O padre João Vianney faleceu em 4 de agosto de 1859, exausto de uma vida dedicada ao serviço. Foi canonizado pelo Papa Pio XI em 1925 e, em 1929, declarado padroeiro dos párocos. Até hoje, seu corpo incorrupto repousa em Ars, e sua vida permanece um modelo de devoção sacerdotal. Humildade do poder do amor simples e sacrificial. Em uma época carente de santidade, São João Vianney provou que um padre, profundamente unido a Cristo, poderia trazer milhares de volta a Deus. Responderemos ao chamado à santidade como ele fez. São João Vianney, rogai por nós.
Eles caminharam pelas pedras empoeiradas da Via Tiburtina, não como nobres, nem como soldados, mas como testemunhas. Testemunhas de uma fé que lhes custaria a vida, à sombra do Império Romano, quando a perseguição aos cristãos era feroz. Dois fiéis, Justino e Crescenzio, permaneceram firmes em sua devoção a Cristo. A tradição nos diz que eram cidadãos romanos, provavelmente convertidos, que abraçaram o Evangelho durante um dos períodos mais perigosos para os fiéis. Seus nomes podem não ser encontrados em biografias elaboradas, mas sua coragem diz muito. Presos sob um edito imperial, possivelmente durante a perseguição de Décio Valeriano, Justino e Crescenzio foram presos por se recusarem a renunciar à sua fé e oferecer sacrifícios a deuses pagãos. Quando pressionados a negar a Cristo, responderam com lealdade inabalável: servimos a um rei que não é deste mundo. Cena 3, Martírio na Via Tiburtina. Narrador: sua sentença foi a morte, executada na Via Tiburtina, uma antiga estrada que levava de Roma a Tivoli. Lá, fora dos muros da cidade, onde muitos cristãos foram executados, Justino e Crescenzio deram suas vidas em testemunho da ressurreição. Seu sangue santificou o solo e sua memória criou raízes na igreja primitiva. Sepultados perto do local de seu martírio, seu túmulo tornou-se um local de peregrinação. No século IV, seus nomes foram incluídos nos primeiros martirológios romanos. Hoje, eles são lembrados não por longos discursos ou milagres, mas por sua silenciosa fidelidade até a morte. Em uma época em que o silêncio pode falar mais alto que as palavras, os santos Justino e Crescenzio nos lembram que o maior testemunho é permanecer firme quando o mundo exige que você caia. Na Via Tiburtina, eles não vacilaram. Santos Justino e Crescenzio, rogai por nós. O que acontece quando um rei troca sua espada por uma cruz? Em um mundo dilacerado pela guerra e pelo paganismo, um jovem exilado retorna, não apenas para reivindicar um trono, mas para trazer Cristo a um reino. Esta é a história de São Osvaldo da Nortúmbria, guerreiro, pacificador e santo, cujas últimas palavras no campo de batalha foram uma oração por seus inimigos. Sua coroa era real, mas sua missão era divina. São Osvaldo nasceu por volta de 604 d.C., filho de Teofrido, rei da Bernícia. Mas, após a morte de seu pai em batalha, o jovem príncipe fugiu para o exílio na Escócia, encontrando refúgio entre os monges de Ioná, onde abraçou a fé cristã. À medida que amadurecia, Osvaldo não apenas se aprimorou em liderança e armas, mas também aprofundou seu amor por Cristo. Em 634 d.C., ele retornou a Nortúmbria para reivindicar o trono de seu pai, enfrentando um poderoso governante pagão chamado Cadvalon. Antes da batalha decisiva em Evenfield, Oswald ergueu uma cruz de madeira e rezou com seu exército. Naquela noite, teve uma visão de São Columba, que lhe garantiu a vitória. Contra todas as probabilidades, Oswald triunfou, e deu glória a Deus. Como rei, Oswald convidou o monge irlandês Santo Aidan, de Ioná, para evangelizar seu reino. Ele doou ao bispo terras em Lindisfarne, onde nasceu um próspero centro de aprendizado e missão cristã. Oswald frequentemente atuava como tradutor de Aidan, conectando culturas e corações. Ele governou com humildade e misericórdia, conquistando o amor de seu povo. Histórias de sua generosidade se espalharam por toda a parte, como a história em que ele doou um banquete real aos pobres, juntamente com os pratos de prata. Mas a paz não duraria. Em 642 d.C., enquanto defendia seu reino contra o rei pagão Penda da Mércia, Oswald foi abatido em batalha em Maserfield. Ao morrer, proferiu sua última oração: Senhor, tende misericórdia das almas do meu povo. Tão grande era sua santidade que milagres foram relatados no local de sua morte. Suas relíquias tornaram-se um tesouro em toda a Europa medieval. São Oswald foi mais do que um rei. Ele foi uma ponte entre a guerra e a paz, entre o passado pagão e o futuro cristão. Reinou por apenas 8 anos, mas sua luz ainda brilha na memória da Igreja. Hoje, lembramo-lo como um santo, um mártir e um modelo de realeza cristã. Por mais de 3 décadas, a Igreja esteve dividida em duas partes, Oriente contra Ocidente. Concílios fracassaram. Diplomatas vacilaram. Mas então, um ex-casado do sul da Itália tornou-se Papa, e tudo mudou. Esta é a história do Papa São Hormisdas, o humilde pastor que trouxe paz a uma igreja fragmentada e deixou um legado de unidade que ecoa através dos séculos. Hormisdas nasceu por volta do ano 450 em Frusino, atual Frosinone, Itália.
Viúvo e pai antes de ingressar no clero, Hormisdas conheceu as dificuldades da vida familiar e levou essa compaixão pastoral para o sacerdócio. Em 514, foi eleito papa durante um dos períodos mais turbulentos da história da Igreja, o Cisma da Cássia. Uma divisão amarga entre Roma e Constantinopla que durou 35 anos. A ruptura estava enraizada em profundas disputas teológicas e manobras políticas. Papas anteriores não conseguiram preencher a lacuna. Mas Hormisdas trouxe uma nova abordagem, firmeza na doutrina, mas humildade na diplomacia. Ele insistiu na primazia de Roma, mas estendeu a mão com um espírito de paz. Finalmente, em 519, com a cooperação do imperador Justino I, a Igreja Oriental assinou a Fórmula de Hormisdas, uma clara profissão de fé que reconhecia a autoridade do bispo de Roma e condenava os erros anteriores. A Igreja estava novamente unida. Essa reconciliação histórica foi um dos grandes triunfos do cristianismo primitivo. Hormisdas mostrou ao mundo que a unidade é possível quando a verdade e a caridade andam de mãos dadas. Ele morreu em paz em 523, deixando para trás não apenas uma igreja curada, mas um modelo de liderança papal marcado por sabedoria, coragem e fé profunda. Em uma época em que a divisão muitas vezes parece inevitável, o legado do Papa São Hormisdas nos lembra: a paz é possível quando os líderes servem com humildade e convicção. Obrigado por assistir a esta jornada pela vida de São Hormisdas, São Osvaldo, São Justino e Crescenzio, São João Maria Vianney, Santa Lídia, Santo Estevão I e São Pedro Julião Aimar. Se as histórias deles o inspiraram, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, e junte-se a nós na próxima vez para continuarmos a desvendar a vida poderosa dos santos.